Soldados em uma guerra, rios que se conectam e uma flor que o Anthony achou no Brasil. Isso e muito mais na tradução de hoje. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos ao último vídeo do The Getaway, o álbum que vai iniciar os nossos vídeos de longo formato. Então chegamos aí, não teve randomizador, porque a gente já sabia que essa ia ser a música que a gente vai traduzir, que é This Ticonderoga. Semana que vem temos aí um feriado, então eu vou aproveitar para angariar todos os vídeos que já fizemos do The Getaway, um disco que eu gosto demais e coincidentemente, segundo esse cara não existem coincidências, mas coincidentemente é o disco que a gente vai fazer nesse longo formato que eu vou testar. Aí eu vou postar esse vídeo em algum momento, quando ficar pronto. Imagino que vai levar um pouquinho de trabalho para organizar todos os vídeos e fazer nesse vídeo, mas aí também eu agradeço ao feedback de vocês quando ele for para o ar, para saber como é que a gente vai fazer nos próximos, porque eu quero deixar um registro bem legal, né? Bem bonito, né? Um registro bem interessante, né? Eu falo demais a palavra interessante, mas realmente as coisas me interessam, então é o que eu posso fazer, né? Mas deixar um registro legal do trabalho que a gente está fazendo nesse canal. Vai fazer quase 4 anos que estamos aí traduzindo músicas, conversando sobre inglês, música e psicologia. Esse também vai ser o assunto da dissertação dessa semana, então eu recebi um comentário muito legal e ele vai ser a base para a dissertação que a gente vai fazer no próximo vídeo, provavelmente vai ao ar na quarta-feira. E eu conto com a presença de vocês. A única coisa que está me incomodando aqui é que ainda não temos cortinas, então a mudança não está 100% completa. Já estou feliz que tem os quadros na parede, trouxe as guitarras para cá para elas poderem aparecer no vídeo, mas como eu dependo do sol para iluminação, a gente fica aí nesse vai e volta luminário. E isso aí, como eu gosto de fazer os melhores vídeos que eu posso, já consegui resolver o problema do reverb, que já me apazigua a alma e os meus ouvidos musicais, mas agora essa fonte de luz que fica aí atrapalhando a gravação, ela me incomoda um pouquinho, que também já vai ser resolvida nas próximas semanas, mas como sempre o meu interesse é deixar esse registro e um conteúdo de qualidade para vocês que apreciam e prestigiam o canal todas as segundas-feiras e também nos outros vídeos. Mas então, vamos lá para a música de hoje, que é This Ticonderoga. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e o Anthony encontrou uma palavra, obviamente, né? O dicionário humano, que é o Anthony Kiedis, ele achou uma palavra que nem todo mundo usa nas músicas, ou talvez nunca foi usada, né? Mas Ticonderoga, pela sonoridade, a gente já imagina que seja algo nativo americano. Eu fiz uma pesquisa aqui da etimologia, né? E ela vem aí dos moicanos que habitavam onde seria o estado de Nova York. E essa palavra aí quer dizer uma confluência, né? O lugar onde os rios, as águas de um rio, ou se juntam ou se separam, né? O Anthony deu uma entrevista já dizendo que essa música é sobre o seu grande número de amantes que teve durante a vida, né? Então essa ideia de união e separação dos rios, né? O Anthony, a gente sabe, né? Que ele vai até onde ele consegue psiquicamente e depois acaba se separando das moças, né? Então ele não consegue fazer uma união estável no seu lado amoroso, mas Anthony aí, né? Já uniu muitos rios uns com os outros, né? Então ele gosta também de um trocadilho e aí ele usou até uma palavra obscura e poética para dar esse exemplo, né? A gente já vai traduzir a letra, mas também o Ticonderoga é, segundo aqui uma pesquisa que eu fiz, é um navio de guerra americano e é também uma marca de lápis baratos, né? Então que as pessoas usam e descartam. Então já tem um conteúdo aí psíquico pra gente trabalhar com essa analogia, né? Vamos pro verso 1, onde ele diz: I met a man in a rock and roll band, he said, won't you come with me? I let him know that I could not go, you see, I get mine for free. Então eu conhecia um homem que estava numa banda de rock e ele me disse: será que você não vai vir comigo? Eu fiz ele saber, né? Eu deixei que ele soubesse que eu não poderia ir porque eu consigo o que eu quero de graça, né? Então o Anthony talvez dizendo que já tem a banda dele, né? Ou a ideia de que aqueles prazeres que o homem da banda oferecia, o Anthony já possuía. E ele diz: We are all just soldiers in this battlefield of life. One thing that's for certain is my burning appetite. Né? Então aqui o Anthony com um movimento muito psíquico, então já bem legal, né? Porque o que tem a ver música, inglês e psicologia? Essa frase aqui tem tudo isso, né? Mas eu vou falar mais sobre isso no vídeo de quarta-feira. E aí ele diz: We are just soldiers in this battlefield of life. Né? Somos apenas soldados nesse campo de batalha da vida. E uma coisa que é certa é o meu apetite que queima, né? O meu apetite incandescente. Então, já mostra aí todo esse lado, né? O Ticonderoga, o que a gente falou ali dos rios convergindo, né? Então, o Anthony provando de muitas águas diferentes, né?
E aí no verso 2 ele diz: Step inside the emotional ride. I could use some company. Illusionary is so damn scary. I call my best friend Flea. Né? Então aí o Anthony conheceu o Michael, né? O nome do Flea é Michael, que é uma coisa Michael Balzeri ou Balzeri. E aí a gente conhece ele como Flea, né? Então é até estranho ver o nome completo do cara. E também me explodiu minha cabeça a primeira vez que eu me dei conta que o Flea tá no De Volta para o Futuro. E ele é o cara que convida o McFly para fazer um racha. Isso naquela época, assim, o cara pode estar numa banda e também estar em um filme. Parecia que esses mundos não podiam se cruzar. E aí isso aí explodiu minha cabeça adolescente saber que era possível fazer isso, né? E aí ele diz, então, entre dentro deste passeio emocional, eu poderia usar alguma companhia, né? Illusionary is so damn scary. Né? Então, aquilo que é ilusório ou ilusionário é muito assustador. Eu chamo o meu melhor amigo de Flea, né? Então, é interessante aqui, a única coisa, tudo aqui é bem direto, mas a única coisa que é interessante é que ele fala illusionary is so damn scary, né? Então, a ideia de que talvez as companhias que ele tinha, talvez até por ser um cara diferente, né? Uma pessoa aí que sofreu com as suas diferenças e acabou encontrando no Flea um parceiro emocional e de amizade, né? Então, a ideia de que talvez as companhias que ele tinha que eram ilusórias ou que eram, né, fabricadas, não substituíam a companhia de uma pessoa de verdade. Ainda mais uma pessoa que conectava com ele de uma forma, né, complementar, como o Flea acabou sendo, né? This Ticonderoga is an element that shines connected by the great unknown between us. There are lines. Então aqui, né? Esse Ticonderoga, né? Então vamos usar aqui como o rio, ou a conexão entre os rios, é um elemento que brilha. Conectado pelo grande desconhecido entre nós. Existem linhas. Né? Então aqui, ele usando a palavra literal. Então não tem tanto essa ideia dos relacionamentos, como estava dito antes, ou a ideia do descarte, e não tem tanto, apesar de usar a palavra, né, do campo de batalha, não tem muito a ver com o navio de guerra, mas sim nessa ideia dos rios. Né? E o rio também tem essa conotação espiritual, né? A fluidez dos fluidos espirituais que conectam as pessoas. Né? Então essa coisa, né? O grande desconhecido entre nós. E aí, pra gente, que tem essas figuras aqui que também, né, se fossem músicos, eles tinham uma grande afinidade com a música, né? Se eu não me engano, Freud tocava violino e o Corey Young também tocava algum instrumento, mas a gente vê que a conexão que é desconhecida para o Anthony, para nós, é a conexão inconsciente, né? A psicologia. Então ele está dizendo que a gente está conectado, e aí ele diz, Yes, I told her I'm the older cat. Can I scratch her back all day? I'll not have it any other way. Né? Então aqui a gente já tem essa ideia mais sexual, mas essa música, já analisando um pouco, e faz tempo que eu não faço isso, mas analisando um pouco a sonoridade, é uma música que muda muito. Então ela tem um contraste muito forte entre uma passagem e outra. E isso mostra também o estado mental do Anthony, né? Que ele se foca, às vezes, muito pouco em uma... É quase que uma coisa de alguém que tem déficit de atenção. E não duvido que não tenha, né? Muitos músicos têm, principalmente bateristas. Mas é essa ideia de que ele está focado em um momento ou uma linha de pensamento. E aí essa ilusão ou essa alusão que ele faz aos rios levam ele para outro caminho. Né? Então, ao mesmo tempo que ele está falando aí de ter conhecido o Flea, de ser uma pessoa diferente, de ter uma união energética entre as coisas, agora ele está falando, eu disse para ela que eu sou o gato mais velho e será que eu posso coçar as suas costas todos os dias, né? Ou durante o dia inteiro. I'll not have it any other way. Então, eu não gostaria que fosse diferente, né? E o scratch your back pode ser coçar as costas, mas também pode ser arranhar as costas, dando essa conotação mais sexual, mais ardente, né? Como ele fala ali que tem um apetite que queima. E aí ele diz, means so much to me, can you see the we? What are we ever gonna do and all I wanna be is next to you? Né? Então, isso aí significa muito para mim. Será que você consegue enxergar o nós? Né? Can you see the we? Né? Interessante, né? Será que você enxerga o nós? Então, essa ideia de estar junto com a pessoa, mas também de uma forma poética, né? Não é uma frase comumente utilizada, né? Então, can you see the we? Será que você enxerga o nós? Mas ela faz muito sentido. What are we ever gonna do and all I wanna be is next to you? Né? O que será que nós vamos fazer quando tudo que eu quero é ficar perto de você? Né? Mas a gente vê, né? Talvez... né? Aqui ele já está falando de uma moça, mas a gente sabe que os relacionamentos do Anthony, como eu já falei várias vezes, não são tão sólidos assim, né? No verso 13 ele diz, I took a girl from the underworld and I held her way too tight. When it's all been said and done, she was not up for the fight. Aqui a gente anda num ponto também que é interessante, né? Que é saber escolher os seus relacionamentos, né? Eu tirei uma garota do underworld, né? Do mundo de baixo, do mundo sombrio, né? Do underground pode ser, né? Ou até do mundo sombrio dela mesma. And I held her way too tight. E eu segurei ela, né? Apertado demais.
When it's all been said and done, she was not up for the fight. Então, quando tudo foi feito e dito, ela não estava à altura da briga. Então, essa ideia de uma complementaridade, interessante porque é a primeira vez de todas as músicas que a gente traduziu dos Chili Peppers até agora, o Anthony se dando conta e exercitando uma coisa que ele não exercitava durante muitos anos, a capacidade de escolher. Eu acho que o Anthony, durante muito tempo, teve um processo de medo de relacionamentos, mas aqui a gente vê um Anthony escolhendo. Ela não estava à altura da briga. Né? Então é interessante, né? Talvez o Anthony seja uma pessoa difícil, mas também a ideia de, como ele falou antes, de uma complementaridade. Alguém que conseguisse andar lado a lado com ele. E que não deve ser fácil com um integrante de uma banda que faz um sucesso estrondoso e mundial como os Chili Peppers, né? E ele diz, we are all just soldiers in this open field of time, hoping to get with you when you get right with your mind. Então, olha só que interessante, né? Nós somos apenas soldados nesse campo aberto do tempo. Eu espero de ficar com você quando você conseguir consertar, né? Ajeitar, get right with your mind, né? Ficar em paz ou ficar direita com a sua própria mente. É interessante, poético e muito bom, né? A gente precisa... Doentes não curam doentes e a gente precisa estar numa pessoa que tem a mesma capacidade energética e psíquica que nós temos, né? Então, os grandes problemas dos relacionamentos hoje em dia são que pessoas se juntam cedo demais, se relacionam cedo demais, se deixam levar pelo aquele encanto inicial, mas elas deixam de prestar atenção nessas coisas que são importantíssimas, né? Que é essa qualidade energética, essa ideia de que um rio precisa encostar no outro e enquadrar no outro para eles fluírem juntos, né? Então, eu acho que assim, as pessoas precisam acompanhar o processo da outra. E se uma pessoa está mais para trás, outra mais para frente, dificilmente vai dar certo, né? E a gente pode até tentar e ajudar a pessoa a progredir no seu processo psíquico, mas isso tem que partir dela. E aí o Anthony está dizendo, quando tudo for dito, né? Eu espero um dia ficar com você quando a sua mente estiver ajeitada, estiver certa, né? Belo, poético e talvez uma das letras mais maduras quando o assunto é relacionamento que eu já vi partir do Anthony. E na ponta do som ele fala, it's my favorite, so I savor it, né? É o meu favorito, então eu aprecio, né? Eu saboreio. I must report that life is short, so of your love I'll take 10 quarts. There's no end to this, don't pretend to miss. Então, eu preciso aí reportar, eu preciso te dizer que a vida é curta, então do teu amor eu vou pegar 10 quartos, né? Então aí ele vai pegar muito mais do que talvez a pessoa tenha para oferecer, né? Well, there's no end to this, don't pretend to miss. Então não existe um final para isso e não finja que você vai errar, né? Ou não finja que errou, ou a ideia de perder, né? Não pretend, né? Não finja que você vai sentir falta disso, que você errou ou que você perdeu, né? Então a gente tem aí algumas possíveis frases, né? Mas aqui tá meio confuso, né? You and you would not repent for sitting on my elephant and am I crazy to join the lazy zoo, né? Então, você e você, então você com você mesmo, né? Would not repent, né? Você não ia se arrepender, né? Mas o repent é aquele arrependimento bíblico, sagrado, né? For sitting on my elephant, né? Por sentar no meu elefante. E será que eu sou louco o suficiente para ingressar aí no zoológico preguiçoso, né? Então... Imagino que seja uma gíria sexual, né? Sentar no elefante, né? O zoológico preguiçoso, né? Algo animalesco, né? Algo em cativeiro, né? Zoológico, cativeiro, né? Então, o cativeiro um do outro, né? Estarem juntos, presos numa cela animal, né? Então, tem conotações aí que a gente já pode tirar disso, né? Mas se sabe uma conotação melhor, pode deixar embaixo nos comentários. E aí ele diz, all these human butterflies and cactus flowers, swollen eyes, and I want the devil's share of you, I do declare. Né? Então o I do declare é uma coisa muito sulista, né? Então o Anthony sempre com a sua birra sulista, mas já vai fazer sentido, né? Vamos lá? Again, I'm asking, can I do when all these animals want to be just like you? Né? Então, de novo eu estou pedindo, será que eu posso fazer quando todos esses animais querem ser como você? Né? Interessante, né? Esse lado animalesco, assim. E ele fala, all these human butterflies and cactus flowers, né? Então todas essas borboletas humanas, né? Então a gente tem aquela clássica história e a analogia da lagarta que entra no casulo e vira borboleta. Isso aí é um processo psicológico, né? É a ideia de tu, às vezes, se regredir a um estado que tu fica ali mais isolado, né? E o processo psíquico, o processo psicológico, ele é solitário, isso faz parte do processo. E aí tu acaba assim, se descobrindo como pessoa, tendo a sua individuação e virando uma borboleta, né? Então a borboleta humana é o processo de se descobrir, né? E as flores do cactus, né? Então, swollen eyes and I want the devil's share of you. Então vamos lá, né? As flores do cactus com os olhos inchados é a ideia de a pessoa, né? Dizem aí que tem um certo tipo de cactus que tem um conteúdo entorpecente, psicodélico, né? Então pode ser isso também. A ideia de uma descoberta espiritual através de uma psicodelia.
Mas eu também tô esticando a tradução, né? Mas, né? A flor do cactus mais o olho inchado. Pode ser a ideia de chorar, mas pode ser a ideia também, né? De aí alterar o seu estado psíquico. E aí ele diz, I want the devil's share of you, I do declare. Aqui a gente tem algo, né? Uma gíria, uma expressão muito específica, porque ele está dizendo, eu quero o pedaço do diabo de você, né? O devil's share, e por que eu trago essa tradução, né? O do declare nos diz a dica por que ele fala devil's share. O do declare é muito um jeito sulista de falar, né? Então o Anthony está falando no sul. O que se produz no sul? Whisky. O devil's share, quando os caras estão destilando whisky, é aquela parte que some no processo destilatório ali, de destilação, que eles põem lá, sei lá quantos litros de bebida para formar o whisky, e quando ele vai fermentando ali, fazendo todo o processo de destilar, ou seja lá como é feito o whisky, né? Não sou especialista nisso, sou muito mais da cerveja do que do whisky, mas durante esse processo, alguma parte evapora. E eles chamam essa parte que evapora de a parte do diabo. Então, ele diz que declara, né? Ele acredita que ele quer a parte do diabo dela, ou seja, a única parte dela que é inalcançável, inatingível. Então aí, né? Bastante história pra gente trazer uma frase só. Esse é o clássico dos Chili Peppers e é o que é legal de traduzir essa banda, né? E ele diz, I'm asking, I can do all these animals want, just to be just like you, né? Então ali, a ideia do zoológico humano e os animais desejarem ela, né? E aí aqui a gente vê que a gente já saiu totalmente do assunto Flea, né, e rios que se convergem. Então Anthony, como sempre, um descargo de consciência, né? No verso 4 ele diz, I met a girl with long black hair and she opened up so wide, a daffodil growing up in Brazil and I picked her for my bride. Então aqui a ideia de o Anthony rimando palavras que a gente geralmente não esperaria que ele fosse rimar, né? Isso mostra a inteligência dele também, né? Eu conheci uma garota aí com um cabelo longo e negro e ela se abriu de uma forma muito aberta, né? Open up so wide, né? Ela se abriu por completo. Ela se abriu de uma forma extrema, né? Então pode ser se abriu fisicamente, mas também a ideia de se abrir aí emocionalmente ou mentalmente, né? O Anthony aí fez com que ela se abrisse por completo, né? E a gente sabe aí, tá documentado que o Anthony é um cara muito sedutor, então provavelmente aí essa moça gostou muito dele, né? A daffodil growing up in Brazil, né? Aqui, daffodil é uma flor, né? Eu não sei qual é exatamente, né? Flores não é comigo, mas ele tá dizendo ali, obviamente ele escolheu uma flor que fosse rimar com o Brasil, né? Então a daffodil growing in Brazil and I pick her for my bride, né? Então eu achei aí então uma flor que cresceu no Brasil e eu escolhi ela para ser a minha noiva, né? Então é óbvio que o Anthony não noivou e aí ele simplesmente usou aí os seus atributos de sedução, né, para convencer ou talvez aí prometeu para ela a ideia de que ela seria a noiva dele, para que ela se abrisse como uma flor, né? Vamos deixar poético a sacanagem do Anthony, né? E ele diz, we are all just soldiers in this epic loving flight and no one that I know has ever really done it right, né? Então nós somos apenas soldados nesse épico e amado voo, né? Então esse voo espiritual aí, terreno que a gente passa aqui. E ele diz, no one that I know has ever really done it right, né? Ninguém que eu conheço conseguiu fazer tudo certo, né? Interessante, legal essa ideia, né? E ele repete e termina a música dizendo done it right, né? A ideia de que nós viemos para a Terra para aprender porque ninguém ainda conseguiu acertar, né? Então, pô, perfeito esse final. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, porque ele resumiu de uma forma muito poética. Apesar de a gente ter as sacanagens clássicas do Anthony, essa música aí terminou de uma forma muito boa e também completa para nós a tradução do The Getaway. Então, como sempre, podemos continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Surf from English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.